Já. Graça e paz. Quem está muito bem com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, amém? Olha, queridos, eu sou muito grata ao Senhor por esse culto na manhã. Quero agradecer a Deus pela vida da nossa missionária Mara, pela disponibilidade que ela teve e de começar, esse período de oração de manhã. Ela compartilhou com a gente já em alguns momentos como foi que ela começou esse trabalho juntamente com a pastora Gisele, e cá estamos nós, anos depois ainda, adorando ao Senhor. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Ramon, nosso apóstolo, amém? Pela confiança, de nos entregar a palavra e a oportunidade de servir aqui nessa casa. Para mim é um privilégio imenso servir aqui. Agradecer também a cada pastor, cada pastora, a nossa pastora Sanduelma, maravilhosa, que tem nos recebido a cada dia, nos instruído. Quem é abençoado através da vida dessa mulher? Amém? Quem assistiu a live de segunda-feira com ela? Gente, foi bênção demais. É tanto testemunho através dessa live que você não tem noção. Então a gente vai ter que repetir. Segunda-feira vai ser ela de novo. Amém? Mas eu queria que você pegasse a sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia, seja ela física ou a sua Smart Bíblia, a sua Bíblia no celular. E vamos levantar o mais alto que você puder. Vamos fazer a nossa confissão de fé. Amém? Você está aqui? Amém? Então, com a voz mais forte que você tiver, você vai fazer muita raiva para o diabo agora. Amém? Bora lá? Esta é a indestrutível, a infalível, a santa, a eterna, a eficiente palavra de Deus. Diga, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Diga, eu sou o que esta Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que esta Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu posso o que esta Bíblia diz que eu posso. E eu estou onde esta Bíblia diz que eu estou. Diga, eu estou em Cristo. Nele eu existo, por Ele eu me movo e nele eu vivo. Ele é o meu bom pastor e nada me faltará. Diga aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Aleluia! Você não veio aqui em vão. Amém? Você não acordou pela manhã, não se arrumou, não tomou banho. Aqueles que tomaram em vão. Amém? Deus tem uma palavra para nós. Todas as vezes que nos reunimos, amados, o Senhor libera uma palavra. Então não fique distraído. Alô? Olhe para o seu irmão, por favor, e diga assim para ele: já que você veio, fique atento, porque Deus vai falar com você. Vira para o irmão de trás, para ele não achar que você faz acepção de pessoas. Diga para ele: já que veio, fique atento, Deus vai falar com você. Amém? Aleluia, você crê nisso? Olha, o desejo do meu coração era ler esse texto todinho com vocês, mas pelo tempo nós não vamos conseguir ler, mas eu quero te aconselhar a lê-lo em casa. Amém? É a história de Davi e Golias, e eu sei que desde criança nós estamos na igreja, mesmo quem não está na igreja já viu talvez a novela passando lá na Record de Davi, amém? Então de alguma forma você já teve contato com essa história, mas eu gostaria mesmo de ler todo o texto, talvez fazer uma exegese desse texto, mas nós não temos tempo para isso. E eu quero ler com você pelo menos aqui alguns versículos, amém? Veja. Vamos para o versículo 26. Na verdade, vamos para o 8. Golias parou de gritar para as tropas israelitas. Parou e gritou:
para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolha um homem para servir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Diga comigo: aterrorizados e muito abalados. Versículo 12. Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiram o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas de Belém. Versículo 16. Porém, 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Um dia, obrigada minha filha, grande será o seu galardão. Um dia Jessé disse a Davi: leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento esse cesto com grãos tostados e esses 10 pães. Leve também esses 10 queijos. Olha aí, Samuel. Olha o presente aí. Esses 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. 20. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes que Jessé havia lhe ordenado. Versículo 22. Deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente da batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. 24. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntaram uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma das suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinha dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. 28. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não deveria estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheça a sua arrogância e as suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. 29. Aí Davi fala, né? O que eu fiz agora? Só fiz uma pergunta. Então foi até outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito e o rei mandou chamá-lo. E aí, irmãos, como eu disse, eu queria ler o texto todo, mas não vai dar. Vamos aqui para a luta em si. Versículo 38. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e o capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado estas coisas.
Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse Esaú, e tirou a armadura. 40. Pegou 5 pedras lisas em um riacho, e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e a sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com o seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou eu um cão, para que venhas a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Venha cá, e darei a sua carne às aves e aos animais selvagens. Berrou Golias. Diga comigo, berrou Golias. 45. Davi respondeu. Por favor, fala para o seu irmão assim: Davi respondeu. Diga: Davi não ouviu e ficou calado. Ele respondeu. Vamos ver a resposta de Davi? 45. Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor o entregará em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres aos seus homens, às aves, os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e todo mundo saberá que há Deus em Israel. E todos os que estão aqui saberão que o Senhor salva o seu povo. Então, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês nas nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a na sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida, correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Os soldados de Israel e de Judá soltaram um forte grito de vitória e perseguiram os filisteus até Gate e até os porões de Ecrom. E os corpos dos filisteus mortos e feridos ficaram espalhados pelo caminho de Sairim até Gate e Ecrom. Então o exército de Israel voltou e saqueou o acampamento abandonado dos filisteus. Amém? Até aqui. Vamos orar? Pai, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Colocamos diante do Senhor, Pai, essa palavra, que ela alcance os nossos corações, que ela seja rema em nossa mente, tirando todas as escamas e nos apresentando, como sempre, a Cristo, o Senhor de todas as coisas. Amém? Se eu pudesse dar um título a essa ministração, ou que eu, orando, escrevi, foi o alforge do imigrante, vencendo os gigantes em solo estrangeiro. Amém? Quem aqui é imigrante como eu? Levanta a mão para eu saber. Olha aí. Até a nossa irmã argentina também é imigrante aqui, né? Amém? Venezuelana, perdão. Obrigada, Mara. Nós imigrantes, queridos, nós cruzamos oceanos em busca de uma terra prometida. É ou não é? Mas ao chegar na Europa, nós percebemos que o vale entre os montes não está vazio. Assim como o exército de Israel, o imigrante muitas vezes se vê paralisado diante dos gigantes. Muitas vezes os gigantes, eles se apresentam para nós e eles questionam a nossa identidade. Eles
roubam, né? Muitas vezes tentam roubar essa identidade, roubar a nossa fé, nos encher de medo. Mas hoje Deus quer mudar a nossa perspectiva. Porque Deus, Ele está aqui para nos dizer que a gente não veio para cá para lutar a nossa luta. O Senhor nessa manhã quer que fique cravado em nossos corações de que a batalha é do Senhor. Você está comigo aqui? Você está aqui debaixo da vitória. Não, pastor, eu não entendi. Como assim? Eu estou debaixo de vitória, você está debaixo de vitória. Sabe, amados, muitas vezes quando nós lemos esse texto de Davi, de Golias, ou talvez você nunca parou para ler na íntegra, e por conta do tempo, como eu disse, não tinha como a gente ler todo o texto, mas nós lemos bastante os versículos. Talvez você só ouviu a história, e você sempre se identificou como o Davi. Quem aqui já se identificou com Davi? Levanta a mão para eu saber. Eu já me identifiquei várias vezes com Davi. Mas sabe, eu quero te dizer, trazer esse texto nessa manhã, na perspectiva da mensagem da graça. E dentro da mensagem da graça, nós não olhamos nenhum texto da Bíblia, ou nenhum personagem da Bíblia, sem passar pelo personagem principal da Bíblia, que é Jesus. Amém? Porque a Bíblia, mas não é sobre a história de Davi, de Noé, nem a história de Israel, é sobre a história de Cristo. Amém? A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Então a Bíblia é sobre Jesus. É tudo sobre Ele, amém? A Bíblia diz que Davi aqui, ele era um jovem pastor. Começa daí. E o próprio Davi, no Salmo 23, ele escreve: o Senhor é o meu pastor. Então Davi, nessa batalha aqui, eu quero que você identifique ele não como você, mas Davi aqui representa Jesus. Alô? Tem alguém aqui? Davi representa Jesus. E quem somos nós então, pastora, nessa história? Eu e você, irmão, somos o exército de Israel que estava amedrontado dentro das tendas, com medo de um gigante. Quem consegue se identificar assim? Porque, amados, é literalmente isso que acontece. Nós, muitas vezes, estamos ouvindo os gigantes, seja dentro da imigração, gigantes de documentos, gigantes de enfermidade, gigantes de medo, gigantes de condenação, gigantes do pecado, e muitas vezes nos reclusamos em nossa tenda e ficamos lá, só ouvindo os gritos deles, só ouvindo os berros deles. Alô? Quem nunca ficou amedrontado diante de boleto, irmão? E eles gritam, sim ou não? Você não vai me pagar. Os boletos, irmãos, eles vão se acumulando e eles ficam lá dando risada. São uns demôniozinhos. Fica, tu não me paga, tu não me paga. Chega o final do mês e teu dinheiro já acabou. É só comigo que acontece, irmão? São gigantes que vão se apresentando, muitas vezes um diagnóstico. Papéis falam. Você vai num banco, num caixa eletrônico, sai ali um papel, é um extrato. Às vezes aquele extrato está dando risada da nossa cara, sim ou não? São gigantes que se apresentam diante de nós. Você vai e faz um exame, te entregam o quê? Um papel. E lá o médico diz, vai tomar remédio para o resto da vida. É um gigante que se apresenta. Está rindo, está gritando, está berrando. Mas nós não somos o Davi. Porque o perfeito Davi é Jesus. A Bíblia diz que ele foi enviado pelo Pai. Abra comigo em João, eu vou pedir a ajuda de vocês. Então eu vou pedir que uma pessoa abra em João 4,34 e outra pessoa abra em 1 João 4,9, rapidamente. A Bíblia diz em Hebreus que ele, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele tomou a forma de servo. Ele se esvaziou. Alô? Ele está desde o princípio. A terra era sem forma e vazia. Jesus se esvaziou da sua própria glória. E ele veio ter conosco, irmãos. Alô? Tem alguém aqui ainda? João 4,34. Quem abriu, lê, por favor. Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra.
Jesus veio e ele disse: o meu alimento é fazer a obra daquele que me enviou. Davi estava cuidando das suas ovelhas, mas o pai o enviou a levar um alimento para os seus irmãos na batalha, a levar presente para quem estava à frente da batalha. Quem está aqui? Quem abriu em 1 João 4,9? Pode ler, por favor. Deus mostrou quanto nos amou, enviar seu único filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. Aleluia. Jessé enviou Davi. Deus demonstrou o seu amor por nós, enviando o perfeito Davi, Jesus. Amém? Ele é o substituto e nosso representante. A luta de Davi foi por um propósito. Se ele vencesse, irmãos, todo Israel vencia. Se um vencesse, todo Israel vencia. Vê comigo o que está escrito em Romanos 5,19. Outra pessoa abre 1 Coríntios 15, 22. Romanos 5,19. 1 Coríntios 15, 22. Romanos 5,19. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Uou, isso é poderoso demais. Você não é pecador, irmão, porque você pecou. Alô, imigrante? Você não é pecador porque você pecou. Você é pecador porque Adão pecou. Um só homem, Paulo está dizendo em Romanos 5. Eu te aconselho firmemente a vir nas quartas-feiras à noite, quando estamos sendo imergidos na carta aos Romanos. É a carta da igreja. Amém? E esse capítulo 5, irmãos, ele é poderoso. Ele vai dizer que um pecou. Diga comigo, um pecou. Todos pecaram porque estamos em Adão. Em Adão a morte reinou, mas em Jesus quem reina é você. Você se tornou um pecador por nascimento. Davi disse isso: eu nasci em pecado me concedeu minha mãe. E por causa do pecado de Adão, todos nós, amados, fomos declarados inculpáveis. Culpados, na verdade. Todos nós somos declarados culpados e pecadores, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas o perfeito Adão, o segundo Adão, não pecou. E porque ele não pecou, a Bíblia vai dizer, Sanduelma acabou de ler, fomos declarados justos. Paulo começa Romanos 5 dizendo: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. E Deus não está em guerra contra você. Deus já desprezou Jesus, ele já virou as costas para Jesus quando Jesus estava nos substituindo naquela cruz. Quem está comigo aqui? A Bíblia diz em Romanos 5,17 que aqueles que recebem, e a palavra receber aí no grego é lambano, é agarrar e não soltar, é dizer é meu. Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Por meio de um só, diga comigo, um só, a saber, Jesus Cristo. Sabe aquele manto que a gente vê quando a gente é criança? Um por todos e todos por um? Pronto, quando o perfeito Davi chegou aqui e disse: eu sou esse um por todos. Alô, Davi era um por todos. Se Davi vencesse, Israel todinho vencia. Jesus venceu e ele colocou você na posição de vencedor. Aleluia. Sabe, amados, o povo de Israel, o exército inteiro, presta atenção, nós lemos. Eles passaram 40 dias. Mara, foi 40 dias que eles ficaram ouvindo, irmão, era 2 vezes por dia. 2 vezes por dia, Golias saía e dizia: não tem nenhum homem não? Não tem ninguém aqui para me derrotar não? Porque se vocês me derrotarem, pronto, todo o meu exército vai ser derrotado. Ó, irmão, isso é uma chave poderosa. Quando um é derrotado, todo o exército é derrotado. Quem está comigo aqui? Presta atenção.
O exército de Israel não lutou com Golias. Eles estavam amedrontados, sentados na tenda e olhando assim: eita, lá vem o gigante, lá vem o gigante. Quando Davi ouviu os berros, ele disse assim: quem é esse incircunciso? Sabe o que quer dizer a circuncisão? Era um sinal da aliança. Diga comigo, aliança. Era um sinal da aliança de sangue. Davi conhecia os direitos da aliança. E ele disse assim: esse aí sem aliança, está falando o que contra o exército do Deus vivo? Ei, irmão, sabe por que você está tão amedrontado com as coisas? Sabe por que você está se escondendo das coisas? Porque você ainda não entendeu a aliança que você está inserido. Paulo vai dizer que nós estamos em uma aliança superior, firmada em superiores promessas. Você está achando, irmãos, que os personagens do Antigo Testamento ficaram lá e que eles são melhores que você? Não são, irmãos. Eles só tinham a consciência da aliança. E deixa eu te dizer, a nossa aliança é superior. Porque não é sangue de touro, não é sangue de bode, não é sangue de carneiro, é o sangue de Jesus. Ah, irmão, Davi chegou e disse assim: quem é esse incircunciso mesmo que está gritando, que está berrando? Quem são essas contas? Quem são esses atendentes? Quem são essas pessoas que estão tentando te humilhar? Quem são essas situações que você está passando de subemprego? Onde você está perdendo a sua identidade, está se esquecendo de quem você é, da aliança que você tem, o Deus que você serve. Olhe para esse gigante, olhe para essas coisas que estão gritando contra você e diga: ei, Jesus venceu por mim. Sabe qual é o nosso problema? A gente olha e a gente acha que é a gente que tem que vencer o gigante. A gente pensa na Carolina que é a gente que tem que vencer o gigante. Mas essa história de Davi, irmãos, não é sobre mim, é sobre você. É sobre Cristo. O exército ficou parado. O legalista, ele não aceita isso. Porque ele acha que ele tem que fazer. Por isso que eu estou te dizendo, vem de noite, irmão, vem de noite. O nome da série é só Dívida Paga. De noite, aceito sem merecer, sem méritos com fé. Meu Deus do céu. Eu não perco essa noite por nada. Em nome de Jesus estarei aqui. Você está comigo aqui? O problema é que a religião ensinou a gente, Mara, a vida toda, que a gente tem que fazer por merecer. Mas se eu olhar para aqui, e a gente leu, o exército ficou parado. Foi um que foi lá. Romanos 5 diz que Adão pecou, na linguagem nordestina você vai me permitir, e todo mundo se ferrou. Adão pecou e todo mundo se lascou, irmão. Não é palavrão isso não, no Nordeste. Mas Jesus não pecou e todo mundo se salvou. Jesus não pecou e nos justificou e nos colocou assentados nos lugares celestiais. Efésios 2 vai dizer: acima de qualquer potestade, acima de qualquer principado. Você está com medo de principado? Você está com medo de bruxo? Você está com medo? Estou com medo porque meu patrão é bruxo, é ateu, é à toa. E você? Você é filho, você é herdeiro. Parece até que eu disse que você é escravo. Eu vou repetir que você não entendeu não. Você é filho. Você é herdeiro. Nada pode te parar, irmão. Sabe quem o diabo para? O crente que não sabe quem ele é. A luta do diabo contra você não é para fazer você parar de orar. É para fazer você não conhecer a verdade. Porque uma vez que você conhece a verdade, você é livre. Então você olha para esse gigante e diz: ei, Satanás, eu vou ficar paradinho, porque meu Jesus já venceu.
Davi entrou na batalha. Olha, eu vou finalizar aqui, nem vou olhar muito para cá. Davi, a Bíblia diz que ele foi lá no ribeiro. O que o ribeiro representa, irmão? Um lugar de descanso. Porque quem crê descansa. Tem gente aqui que precisa ter mais fé, sabe para quê? Não é para orar mais não, é para dormir. É para dormir. Ei, vai deitar e vai dormir, filho. Porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Não vou levantar 3 horas da manhã, não sei o que, eu nem dormi, acordei, foi cedo, estou fazendo... Ei, demonstra sua fé em Deus, deitando, dormindo e crendo, o meu Pai está cuidando de tudo. O meu Pai está indo à minha frente, endireitando os caminhos tortuosos. O meu Pai está indo abrir portas, o meu currículo será aceito. Sai para entregar currículo nessa posição, irmão. Meu currículo será aceito. Os meus documentos vão para cima. Quando aqueles atendentes pegarem meu documento, já vai ser, deferido. Quem sabe quem é, irmão, nunca se recua, ou nunca vai aceitar menos do que merece. Mas eu não mereço nada. De fato, você está certo. Nem eu, nem você. E é por isso que é pela graça. Favor imerecido. O exército ficou parado, mas na hora, amado, que Davi derrubou o gigante, o exército partiu para cima e ainda pegou os despojos. Oh, aleluia! É hora de você partir para cima para pegar os despojos. O Senhor está dizendo para você, você saiu do Brasil. Você está aqui em Portugal e por que está amedrontado? Porque está esquecido de quem você é. É hora de se levantar e saquear os despojos. É hora de se firmar e tomar posse. Sim, você pode até passar um período trabalhando para os outros, mas você que era um empreendedor no Brasil, o Senhor quer te usar aqui. Aquilo que você aprendeu lá, você não se esqueceu não, irmão, está aí dentro de você. Está aí dentro. Tem o favor do Senhor. Quem está comigo aqui? Davi foi no ribeiro, ele pegou 5 pedras. E é interessante que Davi só usou uma, não foi, Mara? Mas nós não temos tempo para fazer esse estudo tão detalhado, mas a Bíblia fala de mais 4 outros gigantes, além de Golias. Davi era um estrategista, gente. Jesus é o maior estrategista. Mais 4 gigantes, a Bíblia vai dizer. Ou seja, Davi pegou assim, que ele não estava pensando em derrubar apenas Golias. Quando Jesus veio, a Bíblia vai dizer em Colossenses, oh meu Deus, a Bíblia diz que ele venceu o diabo, os expôs publicamente, a dívida que Satanás, que a gente tinha com o diabo, ele rasgou aquela promissória, aquele cheque, e ele encravou na cruz com o seu sangue, despojando todos os principados e potestades, e os expôs publicamente ao ridículo. Davi não pensou apenas, vou matar só Golias. Ele sabia, eu tenho uma aliança, eu vou pegar 5. E 5 é o número da graça. Alô? 5 é o número da graça. E eu finalizo dizendo, amados, a palavra salvação. Quem foi salvo aqui? No texto, eu pedi para vocês repetirem algumas palavras, porque a gente não ia ter tempo de voltar. E ele falou, o Senhor nos salvará. Salvação, no grego, é a palavra sozo. S-O-Z-O. Eu listei aqui para eu não esquecer e não correr o risco de errar. É como se fosse um guarda-chuva. Pense num guarda-chuva. E o guarda-chuva não tem 5 partezinhas, pronto. É um só, é salvação. Mas no grego, essa palavra salvação, ela também tem 5 outras coisas inseridas nela. Ou seja, quando Jesus te salvou, Ele apenas não perdoou os teus pecados, e te deu um passaporte para o céu. Amém? Em sozo está contido perdão.
mas também está contido cura. Quem lembra quando aquela mulher do fluxo de sangue toca na orla de Jesus e o sangue é estancado? Que palavra Jesus usa para ela? Tua fé te curou? Te salvou. Obrigada, pastor. A tua fé te salvou. E ali que Jesus falou para ela foi: a tua fé te sozo. Porque salvação também é cura. Quem está comigo aqui? Então, Jesus, o perfeito Davi, no seu aforge, quando nos entregou e derrubou Golias, ele não apenas derrubou Golias, mas os seus 4 outros irmãos. Então, Satanás, nós tínhamos um escrito de dívida e devíamos a ele concernente ao pecado. E Jesus resolveu isso. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito da vida te livra hoje da lei do pecado e da morte. Romanos 8:1. 2 Coríntios 5:17, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O teu pecado foi apagado, cancelado. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Você foi perdoado. Mas também Isaías e Pedro vai dizer que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós já fomos, verbo no pretérito perfeito, fomos sarados. Fomos sarados. Se a doença ela vir ao nosso corpo, e quando ela vem, porque nós estamos ainda em um mundo caído, e ela bate a nossa porta como um gigante dizendo: olha, estou aqui berrando contra você, você precisa dizer a ela: pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Câncer, eu te rejeito do meu corpo. Diabetes, eu te rejeito do meu corpo. Enxaqueca, eu te rejeito do meu corpo, porque uma dívida não pode ser paga 2 vezes. Como é o nome da companhia de energia aqui? Tem várias, eu sei. Diz daí uma. Golden. Se a sua energia lá é da Golden, e você pagou o mês de março, e agora em abril a Golden manda a mesma fatura de março, você vai pagar de novo? Sim ou não? Não, porque você já pagou. A Bíblia vai dizer em Isaías 53, que Jesus, ele, certamente, ele, o sujeito está oculto na frase, mas o sujeito aí é Jesus. Tomou, diga comigo, tomou. Pergunta a você, tomou, é um verbo. Minha professora de letras. Está no presente, no passado ou no futuro? Passado. Aí Isaías, não contente, vai usar outro verbo, o verbo carregar. E a conjugação verbal que ele usa é carregou. Pergunta a vocês, todos. Está no presente, no passado ou no futuro? Tomou, levou e carregou. Há algumas dores, é assim? Como está escrito? Todas as dores. E para por aí? Porque nem toda dor é enfermidade. Você pode estar com cólica, mas não está enfermo. É uma cólica, é uma dor. Sim ou não, mulheres? Amém? Você pode estar com dor de cabeça, mas pode não ter uma enxaqueca, que é uma enfermidade. Está comigo aqui? Então, é tão lindo o que a Bíblia diz, irmãos. E é assim que a gente vence o diabo, porque Jesus nos ensinou lá no deserto. Jesus só venceu o diabo dizendo assim: está escrito, está escrito, está escrito. A gente pensa que a guerra de Davi e Golias foi vencida com a pedra, mas não, foi guerra de palavras. Golias dizia, mas Davi não ficou calado não. Davi também disse. Marcos 11:23. Jesus diz: tende fé em Deus. Portanto vos digo que qualquer... Ele não diz assim, pastor, profeta, tempo de igreja, não, qualquer. Que fizer o quê? Que disser. Qualquer que falar.
Qualquer que abrir a boca. Ei, tem alguém aqui que tem boca? Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser será feito. Quem crê fala. Davi falou. Estou terminando. Tem mais 10. Tá bom, obrigada. Ele tomou, ele levou, ele carregou todas, não deixou nenhuma para a gente. Alguém pode dizer graças a Deus, gente? Ele poderia ter levado algumas. Eu sofria anos, desde a infância eu sofri com enxaqueca. Mas no dia que essa palavra chegou como rema na minha vida, eu não podia tomar Coca-Cola, eu não podia tomar café. Eu subi hoje aqui com café, irmão. Quem me conhece sabe que eu sou cafezeira. Eu não podia comer chocolate. Eu era professora de música, ganhava na Páscoa ovo de Páscoa, eu não podia comer. Mas no dia que essa palavra me libertou, porque conhecereis a verdade vos libertará. Na minha feira, irmão, eu já guardava o dinheiro de passar na farmácia para comprar uma caixa de Sorridor, de Neusaldina. Desde a infância. O médico disse, não tem cura. Eu já estava acostumada. Mas um dia essa palavra me alcançou. E quando eu só entendi isso, Sanduelma, que o verbo estava no pretérito, no passado, eu disse, já foi paga a dívida. Quando aqueles espinhos perfuraram o crânio de Jesus, ele sentiu muita dor de cabeça. Se ele já sentiu, eu não preciso mais sentir. Então, quando eu cheguei em casa, após ouvir essa palavra que você está ouvindo aqui, a primeira coisa que eu foi na geladeira procurar algum chocolate. Tinha todinho, irmão, eu tomei o todinho todo. E de lá para cá, nunca mais. Irmãos, quando ela vinha, eu tinha que me trancar num quarto escuro. Eu não conseguia ver claridade. Então, eu estou falando para você aquilo que eu aprendi, irmão, porque não vale a pena a gente ensinar o que a gente não vive. Bora, deixa eu terminar aqui. Dentro da palavra Souza, não era que eu estava? Perdão, cura, libertação, proteção e plenitude. Pronto. As 5 pedras, os 5 gigantes que a gente enfrenta. Plenitude, prosperidade. Deus não te trouxe para a Europa para você ficar contando moeda. Nem para você só viver trabalhando. Não, irmão. O seu tempo também tem que ser para a sua família, para o Senhor. E se você não tem essa consciência, você vai aceitar o que vier. E a princípio, irmão, você pode até aceitar, mas Paulo diz para a gente estar contente e não conformado. Amém. Você pode até estar contente nesse seu trabalho, com a alegria do Senhor, mas não se conforme, porque Deus tem mais para você. Você não veio para cá, irmão, para contar moedas. Você não veio para cá, irmão, para ter falta no fim do mês e viver em escassez. Não. Jesus já venceu esse gigante. Esse gigante da escassez, da miséria, ele já venceu. Não se conforme, porque você está diante de pessoas no seu trabalho que já se conformaram com a miséria. Quem está entendendo? Eles já estão acostumados com isso. Eu e você não. Principalmente eu e você que temos a consciência de que temos uma aliança. Aleluia. Davi disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada te faltará. Hoje você pode estar em uma situação em que você está contando e está dando apenas para pagar as contas. Mas o Senhor quer que você entenda, a posição que Ele lhe colocou foi de salvação. E em salvação você tem plenitude. Aleluia. No seu final de mês sobrará e não faltará. Só quem crê nessa palavra e recebe, levante a mão assim e diga, no meu final de mês sobrará e não faltará. Mais uma vez, diga, no meu final do mês sobrará e não faltará. Diga, sobrará e não faltará. Fica de pé e declara, sobrará e não faltará. Porque eu estou em Cristo, em Cristo, em Cristo.
Você não está em uma posição de derrota, você está na vitória. Porque Ele venceu, vencemos. Porque Ele venceu, vencemos. Você é mais do que vencedor. O que é mais do que vencedor? Ele guerreou, Ele lutou e Ele te colocou assentado juntamente com Ele nos lugares celestiais. Levanta a tua mão para o céu e começa a adorá-lo. Levanta a tua mão para o céu e rende graças. Levanta a tua mão para o céu e adora Ele, aquele que te formou, aquele que te fez. Ele é o teu bom pastor e nada te faltará. Fala com esse gigante agora. Abra sua boca e fala com esse gigante. É enfermidade, manda sair. É enfermidade, é dor, manda sair. É escassez, chama dinheiro. Dinheiro venha em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sobrará e não faltará. Satanás, solte o dinheiro dos meus irmãos. Satanás, em nome de Jesus, solte a saúde dos meus irmãos. Em nome de Jesus, aqueles que não estavam se vendo como o Senhor os vê, eu declaro a identidade formada. Em nome de Jesus, assim como Cristo é, você é. Assim como Ele é, nós somos. Obrigada, Pai. Levanta a tua mão, começa a adorar. Levanta a tua mão e começa a adorar, porque o nosso perfeito Davi já venceu o gigante. Obrigada, Pai. Toda a iniquidade foi tirada,